Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos. Saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola que escreveu Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero ler com os irmãos nessa epístola dois textos que eu julgo que fazem jus ao assunto que nós estamos tratando, que é a questão relativa à segurança, à certeza da graça e da salvação. Então, como povo do Senhor, nós precisamos e temos, segundo o favor de Deus, esta segurança de que somos salvos pelo Senhor, e esta certamente é uma manifestação graciosa de Deus, o nosso Deus, para conosco. No último domingo que estivemos reunidos, fizemos a introdução a esse assunto, considerando o Salmo de número 51, foi o texto inicial, e outros textos que a gente foi olhando, mas mostrando ali, a partir da pessoa do rei Davi, como que se processava na sua vida. E aí vimos algumas coisas. Primeira coisa, que a certeza da graça e da salvação é uma realidade na vida do crente. Então, todo crente, ele precisa ter isto como o rol das doutrinas conhecidas e certamente das doutrinas praticadas, ok? Então, não é apenas uma especulação mental, mas uma verdade que você tem que vivenciar. A outra coisa que nós vimos ali também, irmãos, naquela oportunidade, domingo passado, é que essa certeza da graça e da salvação, ela é uma infalível segurança da fé que está amplamente fundamentada. Então, nós vimos também naquela oportunidade que existem fundamentos que provam que eu posso ter em Deus a segurança dessa salvação, tá? Então, isto não vem de mim, mas é operado em mim pelo Senhor, por meio da sua palavra e todas as evidências que a Escritura nos apontam nesse sentido. E estas evidências são a promessa da salvação. Então, isso está calcado logicamente na fidelidade de Deus. Deus me prometeu salvar, Ele não vai voltar atrás disso, ok? No seu decreto. A evidência interna, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, e isso me dá também esta garantia. Além disso, nós temos a adoção, que testifica que nós somos filhos do Senhor, e a mudança do caráter que Deus opera em mim, de tal modo que quando eu ajunto todas estas coisas, isso faz com que eu tenha esta firmeza ainda maior de que sou um salvo em Cristo Jesus, ok? Então isso solidifica. Mas para além disso, existem mais duas outras coisas que nós precisamos saber, irmãos, e que estão de algum modo direcionadas à seguinte questão: quando alguém tem essa certeza, ele pode ser conduzido por um pensamento aparentemente lógico, porém errado, de que uma vez que eu sou salvo e tenho essa garantia, eu posso proceder de qualquer modo, porque uma vez que eu estou garantido, então não há qualquer impedimento para eu andar de modo errado, pecaminoso. Vamos ser mais diretos, né? Pecaminoso. Então esse é um ponto, uma dificuldade que não deve ocorrer. E a outra questão é que, já que Deus me garante, então eu, como alguém que está debaixo, né, desta garantia, eu também não preciso fazer nada para, de algum modo, solidificar ainda mais em mim mesmo isto. E aí eu relaxo e não faço uso dos meios que Deus estabeleceu para arraigar ainda mais esta convicção. Então eu não posso nem ter uma vida negligente, do ponto de vista da busca da santidade, e eu também não posso deixar de usar os meios que Deus deixou para firmar ainda mais essa convicção na minha mente. Então nós vamos ver esses dois pontos hoje pela manhã, se Deus assim permitir. E aí, eis a razão pela qual eu quero começar fazendo a leitura desses dois textos bíblicos que estão na primeira epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Por favor,
abra sua Bíblia, inicialmente no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu, hoje pela manhã, não vi, tinha gente aqui, não reparei, mas está ali o Daniel, a Ariane, trazendo pela primeira vez as suas filhinhas. Me perdoe, meus filhos, agora que eu estou aqui olhando, que eu os percebi. As duas estão aí, então? Isso, que bênção. Louvado seja Deus, é muito bom vê-los aqui, viu? Bênção do Senhor. Então, no final eu falo, tá, novamente com a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Será o primeiro texto. Depois leremos o capítulo 3, de 11 a 13. Tá bom? Então, antes de ler, vamos orar, pedir a Deus mais uma vez a graça dele sobre nós. Querido Senhor, Senhor nosso, Senhor do qual somos povo, quem somos povo? Louvado seja o Senhor, porque nos deu a Tua palavra. Mais do que isso, nos deu o Teu Espírito, para que possamos, iluminados por Ele, aprender do Senhor, ser transformado, tudo isso como expressão da Tua graça. Mas queremos também, ó Deus, permanecer firmes, por isso ajuda-nos nessa manhã, a fim de que, compreendendo este assunto, tenhamos arraigado na nossa mente, no nosso coração, e despertados pelo Senhor a uma vida de uma prática condizente com a vocação na qual fomos chamados. Toma-nos todos nas Tuas mãos, ó Deus, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Agora, 1 Tessalonicenses 3, 11. Ora, o mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Agora observe bem, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, e na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Bom, quando nós lemos o último texto da carta, que é o primeiro que nós lemos nessa manhã, nós temos aqui a garantia de que o Senhor cumprirá a sua promessa de nos salvar. Note que no verso 23 o apóstolo Paulo diz: o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está rogando a Deus que Deus preserve o seu povo e conduza esse povo em santidade, em amor, íntegros diante dele mesmo, o Senhor. Mas por outro lado, no verso de número 24, o apóstolo Paulo agora pontua aquilo que é a garantia, o fundamento de que ao final nós chegaremos íntegros, que é exatamente a pessoa bendita do Senhor. Ele diz: olha, fiel é o que vos chama, o qual também o quê? O fará. Fará o quê? Exatamente o que ele acabou de dizer no verso de número 23. Conduzirá em paz, santificará em tudo, e fará com que esse povo seja apresentado diante de Deus íntegro e irrepreensível quando da vinda do Senhor. Ou seja, Paulo, ao mesmo tempo que roga a Deus por isto, ele sabe, e está mostrando isso aos crentes, que o fundamento desta convicção não está no crente, mas em Deus, que é fiel e que prometeu isso. Mas esse mesmo apóstolo,
observe bem, no capítulo de número 3, ele tem diante de Deus posto uma situação. Ele quer ir lá visitar os crentes com os quais ele esteve quando da fundação da igreja, que é a parte do verso de número 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Ou seja, ele ora a Deus para que Deus então o abençoe e ele vá até os crentes em Tessalônica. Nesse mesmo texto, Paulo também coloca diante de Deus uma outra situação, que é qual? Que é o crescimento e confirmação em santidade dos crentes. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que ele quer que esses crentes sejam mais crentes ainda. Ou seja, o mesmo apóstolo que tem convicção de que Deus completará a sua obra, é o mesmo que ora dizendo aos crentes para desenvolver a sua salvação, esteados nesta fidelidade de Deus, cumprindo assim aquilo que compete à responsabilidade humana. E aí somos postos na primeira questão que eu quero ver com vocês nessa manhã, é que se alguém quer ter a segurança de salvação dada pelo Senhor graciosamente, essa segurança desenvolvida, ele vai precisar lutar para ter esta certeza. E isso é o que diz respeito à nossa responsabilidade como crentes. Então imagine que alguém chega para você, ele professou a fé dele, batizou, mas ele está passando por uma situação onde ele tem questionado exatamente isso. Será que eu sou salvo? O fato de eu ter pecado, caído em transgressão, cometido alguma transgressão, e às vezes permanecer por um tempo nessa transgressão, isso fez com que eu perdesse a minha salvação? Então, quando a pessoa chega para você e fala isso, uma das coisas que você tem que avaliar é exatamente se aquela pessoa está lutando para ter esta convicção. E a nossa confissão de fé, na seção 3, diz o seguinte, eu quero que você preste bem atenção. Esta segurança infalível, veja que ela é infalível não por causa de mim, que sou falível. Ela é infalível por causa de quem? De Deus. Essa segurança de fé infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, pode ter o falso, se tem um verdadeiro, tem um falso, que o verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Eu gosto muito dessa perspectiva bíblica que é apresentada pelos nossos símbolos de fé, porque ela faz jus tanto e aqui eu creio que seja verdade, a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana. Veja, ele não está dizendo aqui que Deus foi infiel e, portanto, você fragilizou-se. Não. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Agora, Ele está lançando para nós a responsabilidade de, primeiro, compreender que essa segurança da nossa salvação é algo que eu tenho que esperar e, muitas vezes, o quê? Lutar. Lutar. E a vida cristã, ela é uma luta. É uma das metáforas utilizadas na palavra de Deus para o cristão. A vida cristã, ela é o quê? Uma luta. Então você vai ter que esperar e lutar com muitas dificuldades. Irmãos, pensando em vocês e logicamente em mim também, cada crente aqui tem uma dificuldade particular na sua vida cristã. Cada um de nós. Um luta em uma área, outro luta com outra, um luta com a preguiça, outro luta com a mentira, outro luta com a cobiça, às vezes luta com mais de uma coisa. São lutas que nós vamos ter. E na medida em que a gente trava esta luta e de algum modo é abatido nestes combates, isso tende a fragilizar a nossa segurança de salvação. Então, por isso que ele usa essa terminologia, que tem que esperar muito, e isso é feito com muita luta e dificuldade. Agora, isso é por causa de Deus? Porque ele desfez o que ele prometeu? Não.
é por causa da minha fragilidade, das minhas dificuldades pessoais. E consciente disso, eu não posso viver como se isso não existisse. Eu preciso aprender, volto a dizer aqui, que a vida cristã ela é o quê? Uma luta, é um combate. Não é sem razão, portanto, que somos ordenados a tomar o quê? A armadura de Deus. Por quê? Porque é um combate. É um combate. Inclusive, uma das peças dessa armadura é o capacete de quê? Da salvação. Tem que estar preparado. Agora, ainda que saibamos que temos essa luta, esse combate, somos, observe aí na sua confissão de fé, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-la sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios, o quê? Ordinários. Então ele está dizendo o seguinte, é luta, é difícil, mas Deus mesmo lhe dá os meios para que você tenha essa o quê? Essa segurança. Pelo uso dos meios o quê? Ordinários. Então vamos lá, pastor. Então o senhor está me dizendo que eu vou ter uma luta para ter essa certeza. Não será fácil, mas Deus não somente me conscientiza desta luta, mas Ele me dá os meios para eu lutar. É exatamente isso. Onde que está então o problema? É que às vezes eu não estou consciente da luta, então acho que vai cair do céu. Ou estando consciente, eu não faço uso dos meios que Deus me dá, uso diligente, não é um uso esporádico, é um uso o quê? Diligente dos meios que Deus me dá para ter essa segurança cada vez mais arraigada em meu coração. Quando eu considerava isto, eu fiquei pensando, meu Deus, será que a igreja sabe quais são esses meios? Quais são os meios que Deus me dá para eu ter essa certeza arraigada em meu coração? Agora eu quero fazer a pergunta para vocês, quais são, irmãos, os meios? Vamos lá. Oração, o que mais? Leitura, o que mais? Jejum, leitura e meditação, né? Jejum, o que mais? Os sacramentos, a comunhão dos santos, são meios ordinários que Deus deixa para mim, para que eu possa ter esta certeza o quê? Confirmada, certo? Sim ou não? E são os básicos, tem uma outra lista enorme, ok? Então, por exemplo, a evangelização é um meio que Deus me dá, a prática da misericórdia é um meio que Deus me dá. Eu até emprestei recentemente um livro ao irmão que fala sobre isso. Quais são os meios que Deus dispõe para mim, para que eu possa me desenvolver ou desenvolver a minha salvação? Segundo o padrão bíblico, vale a pena ler esse livro. Mas de modo geral, todos nós sabemos. Aí pense comigo, eu sei quais são os meios, sei que é uma luta, mas eu não uso os meios. O que esperar da minha vida sem o uso desses meios? Como que eu acho que eu vou ficar se não usar estes meios? É uma pergunta. Quero ouvir alguma resposta. O que vai acontecer comigo? Eu lembro que, deixa eu ver, 2000 para cá, dá quantos anos? 23 anos, né? 23 anos. Então, há cerca de uns 20 anos atrás, na época eu estava no quartel, inclusive, eu fui visitar uma igreja batista. E aí, naquela oportunidade, eu vi um pastor muito sério pregar, eu fui
como missão, que às vezes escalava a representação, né? Aí eu fui representar. Lá o evangélico ia para as atividades evangélicas, o espírito da espírita, era desse jeito. Pois bem, aí fui. Chegou lá, o pastor disse uma coisa que me chamou a atenção, eu até anotei, gravei aquilo, depois ficou gravado. Ele disse assim: olha, todo crente, todo dia tem que tomar vitamina BO. E aí, o estilo próprio, bate devagar e disse: vitamina BO, o que é vitamina BO? Fiquei com aquilo na cabeça, né? Fim da atividade, eu fui questionar o pastor: rapaz, olha, eu vi ali e tal, mas o que é essa tal de vitamina BO? Ele disse: o crente precisa todo dia tomar Bíblia e o quê? E oração. Aquilo eu notei, gravei para mim, na época eu não fazia seminário, né, 20 e tantos anos atrás, e eu disse: meu Deus, todo crente sabe que Deus deu a ele meios para fortalecer a sua fé, e todas as vezes que eu não faço uso diligente disso, eu estou negligenciando a minha saúde espiritual. Isso é óbvio, mas é tão óbvio que a gente negligencia. E as provas são claras disso, irmãos. Aí quando esse cidadão passa por uma dificuldade, onde ele vai ter que buscar recursos, nutrientes espirituais, para resistir às dificuldades, como é que ele está? Desnutrido espiritualmente, não lê a Bíblia e não medita, não ora, não congrega, faz nada, a não ser vir, sentar, satisfeito e ir embora, ouve, tá. Mas o que é que de prático você faz? Por isso que ele está dizendo o seguinte: olha, é o uso diligente, é pois dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição. É seu dever, não é meu, como seu pastor. Aí o pastor: mas o senhor está abrindo mão da sua responsabilidade? Não, eu estou colocando cada um com a sua própria responsabilidade. O dever do pastor é guiar o rebanho na verdade, mas é seu dever andar na verdade. É seu dever, como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como crente, é seu dever, não é meu. Eu posso lhe exortar sobre isso, no sentido de encorajar, em alguns sentidos mais extremos, até discipliná-lo por isso, e aí é o conselho que o faz, não sou eu, mas é seu dever. Então, como é que eu quero ter segurança da salvação se eu não faço um uso diligente dos meios que Deus deixou? Não é uma mágica, não entra por osmose, é trabalho duro, irmãos, todo dia, até morrer, Então a nossa confissão de fé é: pois dever de todo fiel fazer toda a diligência para tornar certas a sua vocação e eleição, a fim de que por esse modo o seu coração no Espírito Santo seja confirmado em paz, em gozo e amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria nos deveres da obediência, que são os frutos próprios desta segurança. Eu fiz uma pergunta uma vez em um contexto, assim: quem morrer hoje está certo que vai para o céu? Aí um grupo levantou a mão. Eu disse: e os outros não vão não? Eu disse: não sei, hoje eu não estou num dia muito bom. Eu disse: graças a Deus que a sua ida para o céu não depende do seu dia bom, porque seu dia bom não existe se depender de ti mesmo. É a graça de Deus. Mas isso evidenciou um ponto que trabalhei com eles naquela oportunidade: vocês estão negligenciando o uso dos meios que Deus deixou para o desenvolvimento da sua salvação. Meu irmão, isso é sua responsabilidade. Então, se depende de Deus e depende dele, estamos lá salvos. Mas se depender de mim,
Como é que eu estou? Como que eu estaria? Por isso que quando o apóstolo Paulo fala, ele diz, olha, a base dessa segurança é a fidelidade de Deus, porque não sou eu que garanto, é Deus. Agora eu preciso, entendendo a minha responsabilidade, fazer uso destes meios que Deus deixou. Ficou claro, irmãos? Tem alguma pergunta? Alguma colocação? Então, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 119. Salmo de número 119. Abriram? Verso 33. Vou ler a partir daí. Olha só. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Minha pergunta é: Deus tem cumprido a parte dele de ensinar os decretos dele? Sim ou não? Ok. Me deu a palavra, me deu o ensino, me deu a pregação, não é? Ele está cumprindo a parte dele. Me deu o espírito dele que me habilita a compreender. Está cumprindo a parte dele. Agora, olha a resposta do seminarista à oração que ele faz. E os seguirei até o quê? Até o fim. Verso seguinte: dá-me entendimento e guardarei a tua. Veja que é sempre uma ação de Deus e uma resposta humana. Uma ação de Deus e uma resposta humana. Aí ele diz: de todo o coração a cumprirei. Agora o verso 35. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não há cobiça. Desvia os meus olhos para que não veja vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. E aí você vai observar que na sequência desse verso, até o verso número 40, é sempre uma ação de Deus e uma resposta humana. Uma ação de Deus e uma o quê? Uma resposta humana. Então, o que isso mostra para nós, à luz que estamos vendo? Que tudo o que é necessário da parte de Deus fazer para que a gente tenha essa segurança, Ele já fez. Se eu não tenho ainda, uma das razões pode ser porque eu não estou fazendo uso diligente daquilo que Deus ordenou. E eu não tenho como ir na sua casa para saber disso. Eu não tenho como entrar na sua intimidade. É você com Deus. E aí, quando eu não faço uso desses meios, irmãos, eu me coloco numa situação ainda maior de perigo. Porque veja, ó, para aquele que já está fazendo uso, é difícil. Agora imagine para alguém que tem negligenciado. Vai ser pior. Então as situações virão com maior força, com maior contundência, e você não estará firmado. E aí vem um versículo que eu li semana passada, quero ler novamente com vocês. 1 Coríntios capítulo 10, por favor. 1 Coríntios capítulo 10. Abriram? Verso 12 e 13. 1 Coríntios 10, 12 e 13. O que é dito aí? Leiam juntos. Aquele... Está vendo? Então imagine a tentação de achar que você não é salvo. Uma tentação mental. Tem tentação mental? Tem. Está na sua mente não acreditar que você é salvo. Deus deixou meios
para você usar, para atuar na sua mente, para reverter esse pensamento de que você não é um salvo? Deixou? Com toda certeza. Toda certeza. Inclusive, falamos agora há pouco, em um dos meses, comunhão dos santos, de eu poder chegar para o meu irmão e dizer para ele: rapaz, eu estou sendo tentado nesta área, de não ter segurança da minha salvação, me ajude nisso. E Deus age e ajuda. A oração dos santos em favor, uns dos outros, para esse benefício espiritual. Então Deus deixou esse meio. Agora abra a Bíblia, por favor, em Tito capítulo 2, verso 11. Lê a partir daí, Tito 2, 11. Abriram? Olha só o que é dito na palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Este aspecto aqui diz respeito à manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio e habitou, né, manifestando de modo muito claro, Salvador, o próprio Salvador ali diante de nós. Educando-nos para quê? Agora veja o processo, tá? Primeira parte do processo, essa graça educadora. Renegar a impiedade e as paixões o quê? Mundanas. Para quê? Para quê? Vivamos no presente século sensata, justa e o quê? Então Deus, com sua graça agindo em mim, me dá condição de renegar o que não presta e abraçar o que serve espiritualmente, e eu seja então educado, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus me dá os meios para eu abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Agora, se eu negligencio isso, eu vou estar fragilizado. E um dos primeiros pontos é este. Ok? Está claro aí? Agora veja, qual é a base disso? Verso número 14, leiam aí juntos. O qual a si mesmo Então, finalizando esse ponto, pastor, eu posso ter segurança da salvação? Pode. Pode. É bíblico? É bíblico. É necessário? É necessário. Mas eu tenho isso de modo assim, displicente? Não. Deus garante, dá os meios para que você diligentemente persevere. Se eu negligenciar isso, eu não posso usufruir plenamente dessa certeza, porque eu vou ter essas dificuldades. Agora, qual é o nosso problema? É que eu não tenho feito o uso diligente dos meios. Para finalizar esse ponto, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu acho que esse aqui talvez seja, ao meu ver, para mim pessoalmente, um dos versos mais emblemáticos de luta contra o pecado. Para mim, pessoalmente, tá? É um verso meu, digamos assim. E eu quero compartilhar ele com você, dizendo o seguinte: pastor, de que modo eu poderia assim resumir essa luta diligente para ter essa segurança de salvação? Está nesse verso, para mim, pessoalmente. Olha o que é dito, ó. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido o quê? Até o sangue. Em outras palavras, meus filhos, é o seguinte: vida cristã não é fácil. Ou você luta até o sangue, ou você vai padecer. Não tem outro jeito. Eu disse agora há pouco, não é mágica, não é um parque de diversões. Por isso, entendo quantas vezes o Senhor Jesus Cristo frisou: antes de ser discípulo, calcule. Calcule o preço do discipulado, porque não é fácil.
Então eu quero usufruir das benesses de Deus. E aqui eu não estou dizendo que você tem que pagar por sua salvação, não, que salvação já foi paga por Cristo, tá? Eu estou falando daquilo que me compete como salvo. É até o sangue. Mas, irmãos, o povo vem para a igreja, parecendo que está indo para o parque. Me mostra um só versículo na Bíblia que mostra que a vida cristã é uma vida fácil. Ela é uma vida prazerosa, ela é uma vida gloriosa, ela é uma vida abundante, da presença de Deus, do favor de Deus, mas é uma vida de luta. Não se engane, não se engane com isso, não brinque com isso. Então, perguntar direito, é isso que você quer mesmo? Senão é melhor pedir para sair. Porque uma vez que você botou a mão no arado, o que é que tem que fazer? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Mas se assumir o compromisso, faça. Faça direito. Faça com zelo. Faça com diligência. Faça na dependência de Deus. Porque Deus te dá todos os meios necessários para você ter uma vida firme. Agora, o que é que eu preciso considerar também, todos nós? É que cada um de nós tem as suas peculiaridades, né? Sua vivência, suas pressuposições, e você vai ter que aprender a lidar com elas à luz do Evangelho, porque o Evangelho vai entrar em todas as áreas da sua vida, e você vai ter que mudar, não tem jeito, e isso vai ser a sua luta. E se você porventura tentar barrar a entrada do Senhor, que você não vai conseguir, ninguém consegue, não é? Vai dificultar ainda mais o processo. Então a melhor coisa que você faz é baixe logo as armas, diga: Senhor, entra e inunda logo. Talvez aquela expressão de João, né? Melhor, de Pedro, seja emblemática para nós. Senhor, lava o corpo todo logo. Diz: não, vocês já estão lavados, agora você vai ser lavado pela palavra, paulatinamente, mas que haja em você essa disposição de lavar tudo. Não deixe uma só área da sua vida sem Deus trabalhar, porque vai se tornar aquela área a grande dificuldade para a sua vida toda. Entenderam? Então, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o quê? Ao sangue. É difícil, mas lute, porque Deus está com você. E não há ninguém mais importante do que isso. Deus está comigo. Ele vai me ajudar a me firmar na fé, a desenvolver a minha salvação. Não tenho a menor dúvida disso. Ok? Alguma pergunta? Segunda coisa. Diga, meu irmão. Só um instante. Tendo dito isso, nós vamos ver agora, antes da pergunta do irmão, melhor, após a pergunta dele, se essa segurança ela pode sofrer abalo, diminuição ou interrupção. Minha segurança pode sofrer abalo, diminuição ou interrupção, tá? Mas antes da pergunta. Bom dia, pastor. Bom dia, meu filho. Minha pergunta é sobre salvação. Assim, nós não sabemos o dia que Cristo vai voltar. Ele não diz. Mas assim, um irmão que desviou, teve na comunhão dos santos, mas desviou. E aí, Cristo voltou e ele continua desviado. Cristo voltou? Vamos supor que Cristo volta e ele continua, pegou ele no desvio, pegou ele fora dos padrões de Deus. Tá. Ele vai ser salvo? Eu fiquei pensando na hora que você falou que Cristo voltou e ele continuou vivendo, né? A segunda, Cristo veio uma vez, só vai vir outra, ponto. Não vai vir várias vezes. Veio a primeira para salvar, vem a segunda para julgar, ponto. Não tem várias vezes. Nesta segunda vez, quando Cristo vier para buscar o seu povo, os eleitos dele, todos aqueles que não forem eleitos estarão o quê? Julgados e condenados eternamente, definitivamente. Os que são eleitos e que porventura estiverem desviados, eleitos que estão o quê? Desviados, creio à luz da Escritura,
que eles se arrependerão em tempo da segunda vinda de Cristo Jesus. Nem que seja no seu último suspiro. Ok? Agora, a Bíblia me mostra, e eu falei sobre isso na aula passada, Gálatas 5, que alguns crentes, por conta da sua vida ainda no pecado, se colocam de novo debaixo de jugo de escravidão. São libertos que querem viver como escravos do pecado. Pode passar nisso, aí eu dei o exemplo, né? Pedro, algumas horas. Não foi? Lembra? Davi, alguns meses. E Sansão? A vida toda. Aí a questão é como é que você quer voltar. Pedro foi um choro. Davi perdeu o filho. E Sansão voltou sem os olhos. Quanto mais tempo eu passo exposto ao pecado, piores as consequências. Você quer o quê? O que é sábio? Entendeu? Então, tem que pensar. Aí não pensa no pecado? Quando a pessoa vai pecar, ela pensa, sabia, irmã Carmen? Ninguém peca sem pensar, não, porque senão você deixa de ser um ser humano, né? Você pensa, você arquiteta. Se o pensamento é curto ou longo, se demora muito tempo, não importa. Mas para pecar, eu penso. Tanto é que Deus interfere no meu pensamento. Então, por que você não começa a pensar nas trágicas consequências do pecado? Começa a pensar. O que o pecado vai me trazer? Vai me trazer um prazer. Quanto tempo dura esse prazer? Me mostre qual o prazer do pecado que tem duração permanente. Qual? Me mostre um. Não tem, meu filho. Gozo eterno você só encontra em um. Cristo Jesus. Não tem outro. Então vamos lá. Prazer efêmero. Pode ter prejuízo físico? Pecado? Pode? Sim ou não? Material? Sim também? Você pode ter prejuízo material? Financeiro? Moral? Familiar? Espiritual? Então, qual o lucro disso? Por isso que Moisés foi sábio, né? Sabedoria do alto. Ele trocou os prazeres transitórios do pecado, e aquela expressão é muito importante, pela glória. Foi sábio. Não se encantou com o Egito. Então, infelizmente, algumas pessoas podem passar por isso, mas se elas são de Cristo, elas serão trazidas finalmente. Não tem como fugir dessa realidade. Tá bom? Agora, pastor, eu sou um salvo, eu posso em algum momento ter diminuição, abalo ou interrupção dessa segurança? Sim, pode passar por isso. Um momento de fraqueza espiritual. Então, a nossa confissão de fé, seção 4, dá uma olhadinha aí para acompanhar comigo. Por diversos modos, podem os crentes ter a sua segurança de salvação abalada, olha os termos, abalo, diminuição e interrupção. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses capítulo 2. Observe bem que os termos utilizados, abalo, diminuição e o quê? Interrupção. Esses termos estão em contraste com aquilo que só encontramos em Cristo, que é a exortação que o apóstolo Paulo faz aos crentes em Colossos, quando eles se afastam de Cristo, aquele risco, né? Então ele disse, olha, não faça isso, faça isto aqui, ok? E o que é que eles têm que fazer? Colossenses 2, 6 e 7, abriram? Leiam juntos aí esse texto. Ora, dois momentos da vida cristã, nesse texto. Primeiro, como eu recebi. Ele está falando de um momento passado.
Quando Cristo me recebeu, aqui no caso, quando você recebeu o Evangelho, recebi. Agora, segundo momento, ande nele. Então tem um momento em que eu recebi e tem um momento para eu quê? Andar. Agora, perceba bem, como é esse andar para eu ser um crente firme, convicto? Agora o verso 7, leiam. Nele, Cristo, radicados, edificados e confirmados na fé. Então, um crente que recebeu a Cristo, porque foi recebido por ele, agora na segunda etapa, pós-recepção, tem que andar em Cristo. Como que eu vou andar? Radicado, aqui, acho que a figura melhor é de uma árvore, né? A árvore não lança raízes? Então, radicado, né? Firmado em Cristo, a base firme em Jesus. Depois o quê? Edificados. Então imagine agora o tronco crescendo, os galhos, os ramos. E a terceira coisa é o quê? Confirmados na fé, os frutos. Então imagine a raiz, você é um crente raiz, né? Raiz em Cristo, tronco e caules crescendo e os frutos da sua fé aparecendo. Isso é o que deve ser esperado de todo crente. Mas quando ele vacila e se afasta de Cristo para outra coisa, o que naturalmente vai acontecer, o que a nossa confissão de fé falou, você pode ter a sua segurança de fé, sua salvação, né? Abalada, diminuída e até o quê? Interrompida. Então eu quero que você olhe esse tópico da confissão, analisando à luz daquilo que você tem que ser. O que se espera que todo crente seja? Radicado, o que mais? Segunda palavrinha? Edificado e confirmado na fé. Tem que ser assim. Precisa ser um crente firme. Vai passar por problema? Vai ter tentação? Vai ter que lutar o seu sangue? Vai, mas ele está, o quê? Radicado, edificado e confirmado em Jesus. Mas se eu vacilo e não faço isso, a minha certeza de salvação ela pode ser abalada, diminuída. Há uma sequência lógica, tá? Sofre um abalo, se está firmado em Cristo, segura. Mas se não está, depois do abalo vem o quê? Diminuição. Rapaz, eu não tenho tanta certeza. E depois vem a interrupção. Não sou não. Aí o camarada já se entregou mesmo. Então tem que ter esse cuidado, tá? Agora veja. Pastor, como é que essa minha segurança da salvação pode ser abalada, diminuída ou interrompida? Quando? Prosseguir na confissão de fé. Negligenciando a conservação dela, ou seja, eu não faço aquilo para conservar, ok? Há diferença entre conservar e ampliar? Sim, conservar é manter. O crente ele tem que conservar e ampliar. Como ele vai fazer isso? Pelo uso diligente dos meios que Deus ordenou. Não é só manter. É manter e o quê? Expandir. Você tem que desenvolver. Botar mais peso nesse negócio. Aumentar as repetições. Tem que expandir, não pode parar. Andava 10 quilômetros, tem que andar 12, 13, 14. Tem que expandir. Sua vida espiritual não pode ser uma vida letárgica. Ela tem que ser expandida. Se você leu a Bíblia uma vez no ano, ano que vem você tem que ler quantas? Mas não botar 2 não, porque o povo vai achar muito pesado, né? Lê ela toda e mais um livro. E no outro, ela toda e mais 2 livros. Vai expandindo. Vai expandindo. Você lê um livro espiritual, ano que vem você tem que ler quantos? 1 em cada semestre, pelo menos 2. E no outro ano, lê 3, 1 em cada quadrimestre. E no outro, 1 em cada... Você vai aumentando. O problema é que a gente vê que a pessoa chega aqui na igreja num gás fenomenal. Desculpa a expressão, tá? Mas, rapaz, é um negócio contagiante.
Aí os mais velhos ali, "Ih, rapaz, chegou um novinho, como é que você sabe que gosta de ler a Bíblia, só quer falar de Bíblia?" Aí depois vai o quê? Aí o fogo fica brando, era o fogo aceso, né? Aí depois é um fogo brando, aí depois a chaminha já está, aí depois está aquela velhinha, pastor, a vida é difícil. Você negligenciou, você quis só manter não dá, tem que expandir, é para além de manter, tem que crescer. Então, quando você negligencia a conservação dela, e aí para piorar, cai em algum pecado, por vezes é o pecado que você tinha com maior frequência antes de Cristo, aí, meu filho, a coisa piora. E aí você vai ter que lidar com algumas coisas, observe bem, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o espírito. O primeiro ambiente de dúvida não está no exterior, nas pessoas, está em você mesmo. Porque você começa a labutar aqui dentro da sua consciência, meu Deus, caí nesse pecado, será que eu sou salvo? Será que eu não estava enganado? Eu achava que era e não era, e o povo que me avaliou lá da igreja errou, e disse que era para eu professar a fé e batizar, e eu não devia ter feito isso, meu Deus, será? Aí você começa a questionar, sua consciência começa a lhe acusar, e é difícil isso, viu? Então você está aí com a sua segurança o quê? Abalada. Além disso, há um entristecimento do Espírito Santo de Deus que habita em você. Sua consciência começa a ficar assim, e o Espírito de Deus o quê? Entristecido. Agora presta bem atenção. Se o Espírito de Deus está entristecido, é porque você tem ou não o Espírito? Tem ou não? Mas quem está duvidando da salvação, está diante da tristeza do Espírito nele, mas não está questionando a presença. E se eu estou triste, e o Espírito de Deus está em mim, está triste, é porque eu tenho um Espírito. Quem não tem, não vai ficar triste. Quem não tem, ele pode ressentir pelo prejuízo material, ele pode ressentir porque trouxe um dano à família, mas a tristeza, segundo Deus, ele não vai ter. Por que ele não vai ter? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Então, a consciência ferida, somada à tristeza do Espírito, é uma prova de que você é um salvo. Vocês entenderam ou não? Pastor, um ímpio pode ter a consciência ferida? Pode, porque ele está ferido em qual aspecto? No aspecto social. O meu pecado trouxe um dano social, não devia ter feito isso, não foi bom, mas a motivação dele não é Deus. Mas o crente, além da consciência ferida, ele tem o quê? A tristeza interior, por conta da presença do Espírito de Deus. Aí você tem que perguntar, como eu me pergunto, quando eu peco, além da minha consciência ferida, eu tenho a tristeza segundo Deus? Porque é a tristeza segundo Deus que vai operar em mim o arrependimento. Não é isso? Foi o que Pedro sentiu. Foi o que Davi sentiu. Foi o que Sansão sentiu. Foi o que Paulo instruiu os crentes em Corinto. A tristeza segundo o mundo gera morte. Mas a segundo Deus gera o quê? Vida. Então, essa segurança ela pode ser abalada, mas quando ela está abalada, um verdadeiro crente ele vai ter esse problema na consciência e a tristeza que vem do Espírito. E isso acontece quando? Quando ele cede às fortes e repentinas tentações, retirando Deus a luz do seu rosto e permitindo que andem em trevas e não tenham luz neles mesmos, a ponto de caírem. Agora preste atenção numa coisa, viu? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Tiago, capítulo 1.
verso 12. Tiago 1, 12. Abriram? Vamos lá. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora leia o 14 e o 15 juntos. Vocês têm algum exemplo na Bíblia de crentes, individual ou coletivo, lembram, que Deus disse assim, quer andar no pecado, ande. Deus privou essa pessoa da luz. Tem algum exemplo? Lembram de algum exemplo? Em Juízes. Quantas vezes o povo de Deus foi exortado a não fazer e o povo quis fazer, não foi? Aí o que foi que Deus disse? Foi fácil. Qual foi o resultado disso para o povo? Tragédia. Quando o povo se arrepende e volta, aí ele é restaurado. Pastor, como é que a gente pode entender esse período? É Deus privando o seu povo da luz do seu rosto. Você não quer firmar não? Você quer andar em pecado? Você quer sofrer a dor na consciência, o entristecimento do espírito? Pois tá bom. Vou entregar você por um período a você mesmo. Resultado? Sofrimento. Muito. Agora veja, em meio a esse sofrimento em que esse povo foi tentado e atraído por sua própria cobiça, está aqui, né? Então a culpa não foi de Deus, foi de quem? Do povo que não usou os meios que Deus deixou. Aí ele cai em pecado e tem a sua segurança de fé interrompida, certo? Mas aí há um ensino bíblico importantíssimo, que a nossa confissão de fé expressa. Veja comigo mais uma vez a seção 4. Ele diz assim, ó. Contudo, estou lendo aí a parte da expressão contudo, tá? Eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Ou seja, mesmo que Deus entregue estas pessoas por um momento, eles nunca serão inteiramente o quê? Privados. Então, eu vou tentar expressar com um exemplo para de alguma forma materializar isso. Vamos supor que a pessoa é crente, é salva eleita, mas se desencaminhou, certo? Quando ela está lá no pecado, vou usar o exemplo de uma festa, lá no meio da festa, pau quebrando, né? É música, é bebida e tal, e aí quando ela está lá, o Espírito de Deus toca profundamente no coração dela e diz, este não é o seu lugar, você não é daqui, sua natureza não é esta. Mas ele está lá, no meio do povo, fazendo as mesmas coisas, ou pior. O que isso reflete? Que mesmo estando nessa condição, Deus não os priva o quê? Plenamente da sua graça. Aí ele olha para aquilo, vê uma pessoa agindo errado com a outra e diz, rapaz, faltou amor aqui, eu sou tão amado por Deus. Então essa consciência que ele vai tendo é a expressão de quê? De que Deus não os deixa inteiramente privados da fé, do amor a Cristo e aos irmãos, da sinceridade de coração e de consciência. Lá no fundo, Deus age e mostra que ele não é dali. O que é isso? É a segurança que Deus me dá de que sou um salvo.
Aí lá onde ele está, usando a terminologia aqui de Lucas, não é? Caindo em si, diz: eu estava na casa de papai, a casa de papai era tão boa, eu tinha tudo, eu tinha a comunhão do papai, dos meus irmãos, eu vou voltar para lá. O que é isso? A garantia que Deus dá. Entendeu? Então, diante disso, o que é que Deus faz? Preste bem atenção. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas eles são, no entanto, suportados para não caírem num desespero absoluto. Deus é tão bom com o seu povo, que ainda que esse povo fique desgarrado por um período, eles não vão cair num desespero o quê? Absoluto. Porque o desespero absoluto é para quem? Para quem não é filho. Agora qual é o detalhe? Ciente disso, ele disse: era o que eu precisava ouvir, porque agora, ciente de que Deus vai garantir, vou fazer tudo o que eu quero. Não, abra sua Bíblia em Romanos, por favor. Capítulo 6. Eu vou ler o 5, 19 a 21, e vocês vão ler o 6, de 1 a 5. Ok? Eu vou ler o 5, 19 a 21, e vocês vão ler o 6, de 1 a 5. Olha só. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio de obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Agora olha o verso mal compreendido, viu, por muitos. Mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? Amém, foi assim mesmo. A minha vida era uma vida de abundância de pecado, mas foi uma vida de superabundância do quê? Da graça. Aí o povo pega esse princípio e diz: então é assim, abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu posso pecar mais, porque quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Meu filho, você vai cair numa tremenda desgraça, porque essa não é a compreensão dos salvos. Não deve ser, porque não é o que a Bíblia diz. Então ele diz: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Agora Paulo já antevendo, né? Faz o diálogo. Lê agora o verso 1, que é dito: que diremos? Posso pecar, pastor, para ter mais graça? Posso, pastor? De modo nenhum. Prossegue. Como viveremos ainda no pecado, nós ou porventura, vai juntos, ignorais pastor, o que é andar em novidade de vida? É você não ter mais prazer no pecado. É você buscar uma vida santa, de louvor ao Senhor. Uma vida em Jesus. É isso. Simples, né? Nova vida. Eis que tudo se fez, as coisas velhas ficaram para... Aí eu vou dizer: não, mas eu tenho segurança, pastor. Então eu posso fazer o que eu quiser. Neaotio. Não é assim.
Você precisa estar radicado, edificado e confirmado na fé. Não é para manter só. É para manter e o quê? E expandir. Se isso não está acontecendo na sua vida, pare e questione-se. Tem alguma coisa errada. Não é com Deus. É com você. Por que você não está crescendo na fé? Por que essa segurança não está acontecendo? Se ela é uma doutrina básica? O que está acontecendo? Você está tendo algum pecado? Não está contando? Está vivendo harmoniosamente com o mal? O que está acontecendo? Por que essa recorrência? O que está acontecendo? Onde caiu? Vamos parar, considerar, andar juntos. Mas é inadmissível, irmãos, que um crente não cresça na fé. Agora eu sei que uns vão crescer um pouquinho, o outro 2 medidas a mais, o outro 3, porque há uma individualidade. Mas todos têm que crescer. Indistintamente. Ah, pastor, mas Deus vai agir. Vai, Ele já está agindo, mostrando a você que você não está crescendo. Agora você tem que crescer. Aí eu pergunto, quem trabalha aqui quer crescer profissionalmente? Sim ou não? Ora, você que é solteiro, se tiver vocação para casar, quer casar, não quer crescer? Casamento não crescimento? Quando você casa, você não quer ter filho? Você começou a casa de aluguel, quer comprar um terreno para construir essa casinha, ou comprar? Quer. Você não quer crescer? Quero. Está na universidade, não quer crescer e terminar o curso? Quem sabe fazer uma pós? Quer. E por que na vida espiritual você quer ficar estagnado? Por quê? Não precisa? Ah, eu creio na soberania de Deus. Amém, meu filho. Pois Ele, em sua soberania, lhe ordena que cresça. Ah, pastor, mas assim não é bem assim. É. Você está querendo criar subterfúgios para fazer aquilo que você precisa fazer. Bendito seja Deus, que nos dá garantia de salvação. Não depende de nós a salvação. Está garantido por Ele. Mas esse mesmo Deus me diz também que eu preciso ter confirmado essa certeza, eu preciso trabalhar por isso. Diligentemente. Todos os dias. Se você está negligenciando, pare, por favor. Se precisa de ajuda, peça. Peça ajuda, peça ajuda. Diga, Senhor, me ajude. Recorra a um irmão. Mas não fique sem crescer espiritualmente. Ficou claro, irmãos? Alguma pergunta, alguma consideração? Diga, meu querido irmão. 2 Pedro, só um instante, pastor, só para o microfone chegar até aí. Segunda Pedro 1:3. Isso, muito bom. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Agora observe bem, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, não é só existir, é aumentar. O que é que tem que aumentar, irmãos? O que ele disse anteriormente, tem que aumentar a fé, tem que aumentar a virtude, tem que aumentar o conhecimento, tem que aumentar o domínio próprio, tem que aumentar a perseverança,
tem que aumentar a piedade. Está claro, né? Tem que aumentar. Então eu queria que você não se contentasse com a inanição espiritual. Sim, pois desta maneira, eu parei no 7, não foi? No 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não está presente, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com toda diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, é uma promessa. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Garantia. Minha responsabilidade. Sua responsabilidade. Nós estamos hoje no dia 7 de janeiro. Você já começou a ler a Bíblia? Não me responde, só pergunta. Já começou a ler a Bíblia? Nesses dias todinho aí, você já leu quantas vezes? Meditou? Foi o que você fez? Que livro você está lendo? Pastor, não tenho tempo não, minha vida está um vendaval. É por isso. Está por isso. Porque não está uma vida organizada em Deus. Se tivesse, teria tempo para todas as coisas. Mas não tem, né? Que pena. Que pena. Vai ficar fraco. Vai cair. É só uma questão de tempo. Vai sentir dor. Vai causar dor nos outros. Então pense sobre isso, meu filho. Deus nos garante a nossa salvação. Amém por isso. Mas esse mesmo Deus também diz que nós devemos progredir na fé. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, graças te rendemos por esta manhã, pelo cuidado do Senhor conosco, visto que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Pela instrução na tua palavra que recebemos, todos nós, em todas as classes, nós também te louvamos. Bendito seja o Senhor por isso. Agora ajuda-nos, Pai, a praticarmos tudo aquilo que temos aprendido, que vem da parte do Senhor para nós. Não nos deixe ser ouvintes negligentes, Pai, mas operosos praticantes em Jesus Cristo. Pedimos ainda que o Senhor nos leve em paz para casa, nos dê um almoço debaixo do cuidado do Senhor, da tua provisão, que possamos também nos organizar e nos preparar para o culto logo mais, fazendo neste dia aquilo que compete aos santos do Senhor, guardando e santificando esse dia. Tudo isso rogamos em Cristo, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.